um milésimo de segundo, haveria maré morte, haveria catástrofes, haveria, como é que se chama aquele negócio? Furacão. Haveria silicones, furacões, haveria o buraco haveria buraco de ozônio, sistema do El Ninho, era um monte de coisa, mas a verdade é uma. Deus parou a terra e não aconteceu nada. Isso é muito incrível. E a Bíblia não diz que foi um minuto. Naquele tempo era contada, irmão. E ele ainda ia atrás do inimigo. Quanto tempo a terra ficou parada? A Bíblia é tão forte que a Bíblia dá um exemplo que um servo do Senhor olhou para o dia que nasceu e disse: amaldiçoado seja o dia em que eu nasci. Possivelmente seja o dia 30 de fevereiro. E há uma prova a nível eu esqueci a ciência que estuda os tempos, que há um buraco que o dia 30 de janeiro um dia existiu, mas não sabem como. Sumiu e não tem como colocar esse dia, porque um servo do Senhor disse: Senhor, arranca o dia que eu nasci. Não. Tem um nome aí, essa ciência que estuda. É mais ou menos isso, mas não é. Ok, irmãos? O dia que Jó amaldiçoou o seu dia, Deus arrancou o dia que ele nasceu, e há uma prova sobre a ciência que esse dia existe. A ciência comprova, irmãos, a ciência comprova que realmente a terra abriu quando Deus mandou e 3 famílias foram engolidas porque se levantaram contra Moisés. Família de Abirão, Datã e esqueci o outro lá. 3 famílias. Família de Abirão, Datã e eu depois lembro. Tem um salmo de Coré, família de Coré. Ok, irmãos? Deus comprova. A Bíblia fala que o povo de Israel estava passando uma situação tão difícil que Deus conversava com a terra, conversava com os animais. Só ler o livro de Joel. Deus conversava com a terra. Ok, irmãos? Então é preciso considerar a terra. Amém, irmãos? Pronto, mas deixemos de lado o primeiro livro de Deus, que é a natureza. Qual é o primeiro livro de Deus? A natureza. E examinemos o outro livro, a Bíblia, na qual encontramos a revelação perfeita de Deus em relação a esses assuntos. Qual a razão? Olha aqui. Qual a razão para aceitar as opiniões bíblicas como mais pura verdade? Uma boa pergunta. A resposta a essa pergunta nos leva ao estudo da natureza das Escrituras, sua inspiração, precisão e confiabilidade. Eu repito. Qual a razão para aceitarmos as opiniões bíblicas como a mais pura verdade? É uma pergunta. A resposta a essa pergunta leva-nos ao estudo da natureza das Escrituras, sua inspiração, precisão e confiabilidade. A doutrina de Deus, procuramos verificar o que as Escrituras ensinam a respeito do maior de todos os fatos, Deus, sua existência e sua natureza. A doutrina dos anjos, do Criador, passamos naturalmente ao estudo de suas criaturas e, portanto, consideremos o mais elevado das suas criaturas, os anjos. E esse tópico também inclui os anjos maus, Satanás e os demônios. Ok? A doutrina do homem, não nos demoraremos muito tempo no tema dos espíritos maus e bons, mas esses espíritos maus, nós estamos a falar de angelos.
que podemos dizer assim, ángelos, isso é anjo, espírito, ok? Há uma diferença, porque a expressão ângelos, nós estamos a falar do grego, ok? Soprado, nós fomos moldados, mas os anjos foram soprados. Por isso nós somos a gueta, nós somos a coroa da criação. Amém, irmãos? Amém. A doutrina do homem, não nos demoraremos sobre os maus e passaremos a considerar a opinião bíblica a respeito do homem, porque todas as verdades bíblicas se agrupam ao redor de dois pontos centrais: Deus e o homem. Essa é a verdade. O estudo a respeito do homem ocupa o segundo lugar em importância após o estudo de Deus. E essa importância aqui, deixa sublinhar, está a dizer para compreender-nos. Porque quem compreende Deus, na sua essência, na sua natureza, na sua divindade, na sua espiritualidade, nos seus projetos, nos seus propósitos, facilmente entenderá a si mesmo. A natureza humana e toda a humanidade. Amém, irmãos? Amém. Ok. E o estudo a respeito do homem ocupa o segundo lugar. Após o estudo de Deus, ok. A doutrina do pecado. Ninguém gosta de falar disso, mas tem que ser. O fato mais trágico em relação ao homem é o pecado e as suas consequências. As Escrituras nos falam de sua origem, natureza, consequência e glória a Deus e cura. Amém. Aleluia. A doutrina de Cristo segue-se depois do pecado do homem. O estudo da pessoa e da obra de Cristo, Salvador do homem. Por quê? Porque Cristo é a ponte de ligação, é o religos de Deus para com o homem. Amém. Amém, irmãos? Amém. Amém? Aleluia. A doutrina da expiação. Aqui consideramos os fatos que esclarecem o significado da obra de Cristo a favor do homem. Amém, irmãos? Amém. E no 8º ponto nós vamos falar da doutrina da salvação, como a expiação se explica as necessidades do homem e como se torna real em sua experiência. Fatos que nos dão essas respostas agrupam-se sob a doutrina da salvação. A doutrina do Espírito Santo como obra de Cristo se torna real no homem. Esse assunto é tratado na doutrina da natureza e da obra do Espírito Santo. A doutrina da igreja é muito importante. Os discípulos de Cristo, quem são, não é? Obviamente, necessitam de alguma organização, claro, para os propósitos de adoração. Olha os propósitos da igreja, hein? Os propósitos de adoração, instrução, comunhão e propagação do Evangelho. E muitas das vezes nós queremos fazer o contrário. Nós queremos já divulgar o Evangelho quando ainda não sabemos adorar, ainda não estamos instruídos e ainda não temos comunhão. O próprio Jesus falou: ficai em Jerusalém até que do alto sejam revestidos. E a Bíblia diz que todos estavam unânimes em oração. Os que não quiseram ficar unânimes eram 500. Só ficaram cerca de 120. Cerca. A maioria ficou, né? 500 menos 120, a maioria ficou. Ficou a maioria fora. Saiu. Ficou fora. Ficou de fora. Mas os que permaneceram fiel receberam alguma coisa que eles não receberam. E o segredo é, eles receberam diretamente de Deus. Amém. E os que foram embora tiveram que receber daqueles que receberam diretamente de Pois é. Deus. Essa é forte. Quero ir embora não. Olha o manto descendo. Amém, irmãos? Anota aí mesmo. Ligação direta.
O Novo Testamento fala-nos a respeito da natureza e da obra dessa organização, a doutrina das últimas coisas. É natural dirigirmos nosso olhar para o futuro e pensar: qual será o resultado final de todas as coisas? Da vida, da história e do mundo. Tudo o que se relaciona com o futuro agrupa-se, portanto, sob o título As Últimas Coisas. Amém, irmãos? Amém? Amém. Alguma dúvida? Aí só foi passar o que nós vamos começar agora a ver. As Escrituras. Irmão, tem Bíblia preparada aí, Isaías 40. Isaías 40. Barriga, 40. fazer barulho. Sangue, fogo. 40, versículo. Foi. Nossa, Por favor. misericórdia. 48? Não, versículo 40, versículo 8. Versículo 8. Versículo 48. Sim, fica falando, que eu ainda estou procurando. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Mateus 24, 35. O céu e a terra passarão, mas minha palavra não vão passar. As Escrituras, irmãos, guardem isso. As Escrituras jamais passarão. Amém. Se você quiser crescer aí, Evangelho de João. Evangelho de João, versos, capítulo 1, quem puder ler, capítulo 1, João, capítulo 1, verso 1, por favor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Como é que é? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Glória a Deus. Quem pode preparar Gálatas 4:4? Não está aí no texto, mas 24, Mateus 24, o que que lê? 35. Gálatas quê? Quem pode ler Gálatas 4:4, se não estou em erro? Posso? Pode. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Como é que é? Vindo o quê? Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido da mulher, nascido sob a lei. Amém. Isso não está no texto, mas deixa eu vos dar uma palhinha aqui em cima. João 1:1. João 1:1, anota aí. Já notei. No princípio. Essa expressão você encontra onde? Em Gênesis. Em Gênesis. No princípio era o Verbo. E o Verbo? Era Deus. E o Verbo? Era Deus. Estava com Deus. Gálatas 4:4, o que é que nos diz? Vindo a plenitude. Gálatas. Alguém sabe me dizer o significado da palavra plenitude? 4. Mais que lindo. 4 o quê? 4. Oi? Mais que bonito, mais que lindo. Mais que perfeito, mais que plano, Mais pleno. perfeito, é uma Plenitude Cadê? completa. Meu Aurélio? Vou descobrir já. Acho que é Plenitude. Tem um Aurélio, pode ver no Aurélio. Diga, vou dar uma Completo, não? Acho que é tipo satisfação completa, não tenho certeza. Plenitude. Por isso é necessário a igreja ter um dicionário bíblico. Já viu Pois como é que é. o pastor fala? Eu quero muito um. Plenitude. O meu na Bíblia Esses tem? Então dicionários da procura aí. internet Procura aí, se não tem na Bíblia, a minha valem não um tem. cêntimo. R$1. Plenitude.
Dicionário, por isso é que eu falo. O melhor dicionário é o Aurélio. Ensino, estudo, custa caro. Me falta no mínimo para vos dar aula, para ficar descansado, 8.000 euros em livro. Meu Jesus dos crentes. Abundância. Se quiser falar, tem que falar em pé e falar sem ser pelos cotovelos. Plenitude é abundância. Diga. Diz aqui Não tem o plenitude. L. PR, É abundância. PR tem que ser PL. Tem vários versículos bíblicos aqui. PR, PS. João 16. Não, eu perguntei, não perguntei o O versículo. significado de abundância. O que é que o Aurélio diz? Não. Tem que achar o PL. Eu posso falar? Olhem para mim, presta atenção. Quando a irmã vai ouvir vai ter a opinião do Aurélio. Olhem para mim. Me ajude. Em Aqui por plenitude. P. Plenitude é profundidade. É inatingível, sendo tornado possível. O que eu e você não conseguimos atingir, a profundidade que nós não conseguimos entrar é plenitude. Mas é possível. Por quê? Porque Jesus veio. Vindo à plenitude, aquilo que nós não podíamos atingir. Tinha que ter, né? Vindo à plenitude do quê? Lê, minha filha, mais uma vez. Vindo à plenitude da... Ainda está Nossa, esse incompleto. termo é muito Sai do forte. P, do I, no cadê? Tem que não. Tem que ser PL. PL, eu sei. Mas não Tem que ser depois do P. Achei. Meu Deus. Aqui. Plenitude. Mas vindo Presta atenção, não escreve para não se perder. Mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Olha aqui. Vindo à plenitude. Ou seja, já vai dizer, pastor. Vindo à plenitude dos tempos. Já achei aqui. Ok, plenitude. Deus envia. Pleno e plenitude. Pleno. Eu acho que vocês ainda tá vos dar uma branca aqui. Pode repetir, se favor? Posso? É rápido. Sim. Eu só botei aqui o que é significado. Pronto, né? E aqui plenitude significa completo, pleno ou cheio. É estado daquilo que foi na totalidade, que atingiu a avaliação ou medida máxima. Isso é o que o Aurélio fala, né? O Aurélio meu fala qualidade ou estado de pleno, cheio, repleto, completo, Exatamente. absoluto, Mas perfeito, aqui acabado. Exatamente. Mas aqui, no sentido Mesma bíblico, coisa. ouçam bem, nós estamos a falar, e Pois, até a palavra preciso. plenitude é uma expressão bíblica que os homens adaptaram, não é? Deixa-me dizer, O plenitude certo que é pleno. é uma profundidade tão grande. Eu posso ser feliz? De Deus. Posso. Se eu entrar na profundidade de Deus. Eu posso todas as coisas, Paulo falou lá, porque na minha força, na força de Deus eu posso todas as coisas. Então essa plenitude dos tempos é Deus falando, ouve, os tempos se completaram, agora o tempo é favorável para vocês. Acho que ainda não conseguimos fazer entender. Eu entendi. Eu vou tentar mais uma vez vos dizer, olha, presta atenção, porque se vocês prestarem atenção vão guardar isso, isso é algo para toda a vida. Deus está dizendo que o tempo está completo. Até o Antigo Testamento não era plenitude. Havia uma parte incompleta. Cristo é o complemento de todas as coisas. É a profundidade máxima
que o homem pode